Outra coisa, os pastores que são saudáveis, em quarto lugar, eles fazem aquilo que só eles podem fazer. E delegam o resto. Se não tem quem para delegar, eles talvez não fazem aquilo. Não tem na igreja, se não tem alguém para organizar o piquenique anual da igreja, então não vamos ter este ano. Mas os pastores saudáveis, eles fazem aquilo que só eles podem fazer. Um exemplo clássico disso está no século XIV a.C., o conselho de um homem chamado Jetro, para o seu genro, não, seu genro, o Moisés, lá em Êxodo capítulo 18. E eu gosto muito do versículo 17 e 18, quando Jetro fala para Moisés, após um dia, Moisés cansado, chegando à noite em casa, se sentindo, né, o servo de Deus que, né, se sacrifica pela causa de Deus, julgou o povo o dia todo, e daí o Jetro fala para ele, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, por isso essa tarefa ali é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. E daí ele dá um conselho. Moisés, ore, peça e procure homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. E coloca esses homens, treina esses homens e coloca eles sobre grupos de 50, de 100, de 500, de 1000. Faz pequenos grupos, faz departamentos, faz coral, faz um monte de coisa e você vai pregando para o povo todo. Você vai ensinando a lei de Deus para o povo todo. E deixa esses homens indo julgando as causas. E aquelas que eles não conseguirem, eles trazem para você. Somente aquelas que eles não conseguirem. Você não é o único que tem sabedoria, que tem capacidade de julgar as coisas. Existem outros homens capazes na sua comunidade. Vamos delegar. Então, o bom senso ensina que você, líder, precisa gastar um pouco de tempo para poder economizar muito tempo. Você precisa gastar tempo mentoreando, treinando outros líderes na sua igreja. E dando a eles a oportunidade de começar, de errar, e de acertar, e de crescer, e a igreja poder crescer. Quanto mais você delega, melhor é. Outras pessoas se sentem úteis, se sentem que você está confiando neles e tudo mais. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei na igreja, lá em Tupã, foi achar para mim um grupo de homens, que eu ensinei à igreja sobre a importância da pluralidade de pastores. Eu falei, olha, essa igreja aqui é uma igreja que poderia ter 5, 6 pastores, ela precisa, não dá para um pastor só pastorear essa igreja. E eles ficaram assustados, eles pensaram, mas a gente não tem dinheiro para ter 5 pastores, 6 pastores. Eu falei, não, mas não precisa ser pastor tempo integral, pode ser pastores leigos. Tem homens aqui que têm coração pastoral. É aqueles homens que ficam no final do culto, orando com alguém, ajudando alguém. Então, e, né, aqueles homens que influenciam com a sua opinião e que têm um coração pastoral. E isso me ajudou muito, irmãos e irmãs. Eu era um jovem, sem nenhuma experiência como pastor sênior numa igreja. De repente, eu tinha assembleias a enfrentar, pepinos a descascar. Que gostoso ter 4, 5 homens com quem me aconselhar, com quem orar, com quem repartir o peso da responsabilidade das decisões. Que gostoso poder chegar diante de uma assembleia e falar, olha, vocês sabem, temos essa questão, essa situação, e o conselho pastoral, não é eu, o conselho pastoral deliberou a seguinte proposta, e trazemos para a igreja. Então, quando a gente acertava, a glória ia para Deus. Quando a gente errava, a gente repartia o ônus da coisa. Não fui eu que errei, fui eu e os outros, erramos juntos. Né? A gente batia na cabeça junto, erramos e tal. Mas isso foi uma bênção para nós.